Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes, começa aqui mais uma emissão da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. E vamos estar ao microfone, eu, João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Das 17h30 às 18h vamos transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz e depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook, é aí que vão interagir com a Mayra, que está encarregue de todas as redes sociais. Estamos também no WhatsApp, o número é 1-908-652-4584. No WhatsApp só vale contactar por escrito, não podemos atender aqui no estúdio, mas a Mayra vai tomar atenção às vossas perguntas através do WhatsApp. Temos também um número em Angola. Se o ouvinte quiser contactar-nos, pois pode telefonar para esse número. O custo é uma chamada local. O número é 226-4434-592, portanto o custo de uma chamada local, e depois a nossa produção aqui volta a contactá-lo pelo telefone. O número, portanto, mais uma vez, número local em Angola, 226-4434-592. Nesta emissão do Angola Fala Só, vamos ter a oportunidade de falar da lei, do sistema jurídico em Angola. Vamos ter connosco o jurista Mfuka Muzemba. Ele também é um bom conhecedor da cena política angolana e, portanto, uma boa oportunidade para discutirmos não só a justiça, mas também, talvez, um pouco da cena política angolana com o Dr. Mfuka Muzemba. Mas antes disso, vamos às notícias. Eu vou começar aqui deste lado. Pelo menos 27 pessoas morreram e 55 outras ficaram feridas num ataque na capital do Afeganistão, Cabul. O alvo foi uma reunião em que participavam destacados políticos da oposição. As forças de segurança mataram os 3 atacantes após combates que duraram várias horas. E na Tunísia, 5 polícias foram feridos quando um bombista suicida fez detonar uma bomba perto da Embaixada Americana na capital, Tunis. Agentes de segurança da Grécia usaram gás lacrimogéneo e canhões de água para impedir imigrantes de entrarem no seu território provenientes da Turquia. Do outro lado da fronteira, polícias turcos dispararam gás lacrimogéneo em direção ao território grego. Milhares de pessoas estão concentradas junto à fronteira para tentarem entrar na Europa, depois da Turquia ter anunciado que ia deixar de impedir os imigrantes e refugiados de chegarem às fronteiras de países europeus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje um pacote legislativo de emergência de 8.300 milhões de dólares para combate ao coronavírus. A legislação foi aprovada por unanimidade nas 2 câmaras do Congresso. O governador do estado de Maryland decretou estado de emergência depois de ter sido detectado um caso da doença no condado de Montgomery, nos arredores de Washington. 4 outros estados, Califórnia, Flórida, Washington e Hawaii, também declararam estado de emergência. Nos Camarões, o ministro da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus num paciente francês que chegou a Yaoundé no dia 24 de fevereiro. Manahuda Melachia afirmou em comunicado que o paciente foi colocado em isolamento num centro de cuidados no Hospital Central de Yaoundé. Camarões é o 7º país africano a registrar a doença depois do Egito, Argélia, Tunísia, Senegal, Nigéria e África do Sul. Na Guiné-Bissau, um dia depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter pedido à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, para enviar uma missão ao país, a organização regional confirma o envio de uma delegação na segunda-feira. Durante a estada de 5 dias, peritos constitucionais e de regulação interinstitucional vão reunir-se com o Supremo Tribunal de Justiça e com a Comissão Nacional de Eleições para ajudar a uma, e passo a citar, resolução rápida do contencioso eleitoral criado após a divulgação dos resultados da segunda volta das presidenciais. Fim de citação, isto vindo de um comunicado divulgado em Bissau.
Angola fala só. 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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone convosco vão estar o João Santa Rita e a Mayra de La Salete e o Dr. Mfuka Muzemba, jurista. Ele está a falar connosco a partir de Luanda. Uma oportunidade para discutirmos, portanto, com os ouvintes e com o Dr. Muzemba a situação da lei em Angola e também, porque não, a situação política. Dr. Muzemba, está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim. Muito bem, Dr. Muzemba, olha, eu vou-lhe começar. Estou em linha, sim. Muito bem. Bem, parece que não sei se estamos em repetição. Bem, vamos a ver. Dr. Muzemba, eu vou-lhe começar por perguntar como é que você vê a atual situação jurídica em Angola. Parece que, vá lá, há uma nova independência do sistema judicial, da Procuradoria, dos tribunais. O que é que você acha? Bom, muito obrigado. Aliás, depois de alguns anos que não participo nesse espaço, sinto-me feliz por estar aqui e a interagir com os nossos internautas. Por acaso vai ser um exercício muito bom. Eu gostava de começar a dizer que não é verdade que por agora Angola entra nos carris da independência dos tribunais. Não é verdade, porque o que nós sentimos hoje é eminentemente uma jogada política que acaba por ter uma influência no setor da justiça. Como devem saber, nós hoje temos os mesmos órgãos de justiça, as mesmas pessoas que anteriormente, no anterior contexto político ou na governação anterior, também existiram, mas que infelizmente não tinham a coragem, nem sequer o sentido da independência da atuação e que, por sinal, por força da atuação do atual presidente da República, o João Lourenço, tem estado a dinamizar algumas linhas fortes do seu governo que, por sinal, tem influenciado a tomada de posições da justiça. E nós vemos que a justiça só se move quando há um pronunciamento oficial do poder político, que nós julgamos ser eminentemente mal. Por duas razões. É bom, e aliás vale a pena aqui reafirmar, eu estou de acordo com a política do combate à corrupção. Eu estou de acordo que a justiça funcione, mas eu não estou de acordo que a política influencie a justiça e que o combate à corrupção tenha um sentido de perseguição, de ódio, de tentativa de se atingir algumas pessoas. Eu nisso já não concordo. Agora, o que nós temos estado a sentir é que a justiça não é ainda independente e, para ser, precisa de um conjunto de pressupostos da reforma em si, da legislação do país, desde a Constituição e as demais leis ordinárias, precisa, inclusive, de um investimento capaz de ter todas as estruturas a nível do território nacional. Aliás, temos que deixar de pensar que Luanda é Angola. Não, Luanda é a capital, mas temos um conjunto de províncias que têm uma sede de justiça da qual não chega. Então, entendo que há aqui ainda estruturas que que deveriam fazer parte daquilo que nós gostávamos de ter, a independência dos poderes. Nós estamos a falar, por exemplo, da criação de mais tribunais, da criação de uma alta autoridade, inclusive de combate à corrupção. Nós estamos aqui a falar da reforma penal, que por sinal está encalhado, até hoje não sai. Então há um conjunto de pressupostos que não nos permite acreditar que hoje Angola começa a sentir os ventos da independência do poder judicial.
não há independência no poder judiciário e o poder legislativo está muito à reboca também do executivo, apesar de se considerar que o partido que governa, que é o MPLA, tem a maioria parlamentar, mas pelo facto do parlamento não ter uma ação de fiscalização da ação governativa, torna-o também um órgão à reboca do executivo, o que é mal no contexto da democracia que se pensa para Angola. Mas, doutora, só vá lá, vou-lhe pedir que seja breve. De qualquer maneira, o que nós temos assistido é, vá lá, há acusações formais contra muitas, e não estou só a falar da família dos Santos, por exemplo, há um caso na Huila de julgamento de entidades ligadas ao governo provincial, houve a recente detenção do general Kangamba, enfim, através do país há uma série de detenções que parecem indicar que a Procuradoria está a tomar medidas neste combate à corrupção. Você não concorda? Bom, na verdade, tem estado a tomar medidas sobre o empurrão do poder político. Nós gostávamos que essas medidas fossem exclusivas do poder judiciário. Embora a Procuradoria, como representante do Estado nessa dinâmica toda, mas gostávamos que ela, por consciência, tivesse essa independência e agisse. Agora, é verdade que esses eventos todos que nós temos estado a assistir, desde os processos contra entidades políticas e não só, e sobre os casos que mencionou, é verdade que algumas faz sentido. Aliás, nós assistimos nesse país por conta da governação anterior, aliás, tudo isso que nós vivemos tem uma influência do governo anterior, em que a corrupção foi o pior mal que nós passamos depois da guerra, e penso que foi uma espécie de um capitalismo selvagem que se criou para se alimentar uma elite política, é verdade. E era preciso que houvesse uma independência dos poderes judiciais no sentido de superar isso. Agora, é verdade também que sobre determinadas pessoas, como nós temos estado a analisar, aliás, eu como jurista, a análise que faço sobre o caso que me coloca do general Bento Kangamba, eu não entendo que seja uma justiça a ser feita, né? Como nós sabemos, foi indiciado sobre um crime que é de cariz meramente particular, mas nós sentimos que houve um envolvimento do Estado, na medida em que se pensa que o voo que foi para intervir, tendo em conta a deslocação, foi um voo que se diz que pertence à presidência ou à Casa Militar ou qualquer coisa parecida. Então nos pareceu mais uma atuação do poder público, o que de alguma forma nos faz acreditar que não tenha sido uma questão de justiça, senão uma questão de tentativa de humilhação. Aliás, eu posso concordar com isso, e na medida de que os crimes de que vem sendo acusado são crimes de cariz meramente particular, e que não havia razões nem de detenções e nem muito menos daquela paranoia toda, porque se houvesse um crime de facto, eu tenho certeza que a Procuradoria não teria soltado logo o dia a seguir, porque se soltou, ganhou consciência de que estava completamente errado, extrapolou um conjunto de direitos e deveres do general, o que é mau, e é isso que nós vamos assistindo, né? Nessa vontade de querer fazer alguma coisa, também há atropelo sobre os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Isso é que nós temos que saber separar. Agora, eu estou de acordo que o Estado faça o combate à corrupção como deve ser, porque é preciso sim moralizar a sociedade e devolver o bem público, aquilo que nos ajuda a chegar aos níveis de desenvolvimento. Doutor Muzemba, eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Beto 5, e a Mayra também já tem muita gente na internet, portanto eu vou-lhe pedir para ser um pouco breve nas respostas. Vamos já ao ouvinte Beto 5. Senhor Beto 5, está-me a ouvir? Senhor Beto 5? Sim. Está-me a ouvir, senhor Beto 5? Está a ouvir? Não, parece que não. Mayra, talvez tenhas aí uma pergunta ou outra. Tenho sim, João, enquanto voltamos a tentar falar com o Sr. Beto 5. Beto 5 está em linha? Está em linha, Sr. Beto 5? Sim, Beto 5. Muito bem, então Sr. Beto 5, por favor, coloque a sua pergunta.
Não está a dar. Mayra. Vamos então, João. Mâncio Manuel Capita participou bem antes do programa começar e deixou aqui algumas perguntas. A primeira é, gostaria de saber, eu peço que cortem a linha por enquanto, uma vez que estamos com dificuldades em perceber se o Sr. Bet5 está ou não em linha e se consegue ouvir-nos em tempo real. Podem cortar a linha, por favor. A linha do Bet5 tem que ser cortada. Ok. Sr. Bet5, coloca a sua pergunta. Não, ele não está a ouvir. Não está a ouvir. Portanto, é preciso cortar a linha do Sr. Bet5, por favor. Por favor, a linha do Sr. Bet5, e eu vou então ler aqui a pergunta de Mâncio Manuel Capita, que quer saber, do ex-deputado da bancada parlamentar da UNITA, qual é a sua visão sobre a atual situação do país e também quer saber se, na sua opinião, o Ministério Público e os tribunais já estão a trabalhar com imparcialidade. A outra pergunta é mais em relação ao partido UNITA. Qual é o seu posicionamento sobre a atual liderança da UNITA? Bom, muito obrigado. O atual momento político do país é de muito desespero ainda. Nós vivemos um conjunto de incertezas por conta da situação econômico-financeira e que isto vai agravando mais a vida social dos cidadãos. Hoje, por todo o país, encontramos um nível de pobreza muito extremo. Aliás, basta ver aqui na capital como é que aumentaram o número das pessoas carentes e pedintes nas ruas, né? Isso é reflexo da situação econômica que nós passamos. E não acredito que em tão pouco tempo o partido que governa consiga recuperar isso. Não. Como disse anteriormente, o problema que o país vive é um problema que vem desde a governação passada. E é um problema que foi criado por incompetência governativa também, né? E se o partido que governa é o partido que criou esta pobreza toda que nós estamos a assistir, não acredito que tenha vontade suficiente e alguma capacidade para dar resposta nisso. Eu não acredito. Penso que o presidente João Lourenço podia ter uma visão diferente no modo de fazer política hoje. Deveria ter a capacidade de juntar o país e congregar a maior vontade dos angolanos para que todos possamos participar e dar a resposta aos grandes desafios que o país passa. Os problemas que o país passa, o MPLA por si só não vai conseguir resolver. Não vai, e eu acredito que não vai mesmo. Agora, não me parece, e como disse anteriormente, que nisso tudo a justiça esteja a contribuir da forma desejável, né? da tal independência que nós há muito procuramos. Basta ver que o modus de eleição na justiça não é dos mais democráticos, é mais ou menos uma espécie de indicação política. Chega-se a juiz, aquele que tem alguma... Perdemos o nosso convidado, João. Parece que sim. Bem, ele estava a falar desta questão da independência jurídica e agora vamos ver se conseguimos contactá-lo de novo para ele continuar a falar sobre, gostaria de ouvir a opinião dele sobre esta questão da UNITA, não era? Qual era a pergunta? Exatamente, a questão da liderança, qual é o posicionamento sobre a atual liderança da UNITA. E ele estava ainda aqui a falar sobre a possível imparcialidade, não é? Dos tribunais. Que ele já tinha falado um pouco anteriormente, mas de qualquer maneira vamos a ver se conseguimos... João, entretanto, enquanto os nossos produtores tentam, exatamente, eu vou ler aqui o comentário do Dombache Alexandre, que quer saber, aliás, do nosso convidado, como é que ele vê a detenção do Sr. Bento Kangamba, e a verdade é que ele já respondeu a essa questão, e eu peço então ao Dombache Alexandre que tenha alguma paciência. Vamos então agora voltar doutor, à desculpa, fala. A chamada caiu, mas de qualquer maneira eu queria que você começasse já a abordar esta pergunta a Mayra, que era sobre... a liderança da UNITA. O que é que você acha sobre a atual liderança da UNITA? Ou como é que a UNITA se tem estado a portar?
Muito obrigado. Eu, na verdade, apesar de ter sido alguém com boas relações ao atual presidente da UNITA, não tenho muito a dizer. A UNITA pode falar sobre a sua atual liderança. Não estou nos círculos da liderança da UNITA, mas eu considero que a oposição, de uma forma geral, ainda está muito fraca. A nossa oposição ainda não se constitui naquela oposição de alternativa ao poder. Nós hoje sentimos que há um certo desespero das pessoas para com o partido que governa, mas também não sentimos um apoio das pessoas para a oposição, o que me faz acreditar que fica difícil pensar-se numa mudança de regime no atual contexto da atuação da nossa oposição. Quando ela não está desorganizada, está sem capacidade de intervenção no espaço público. Aliás, deixaram passar uma oportunidade excelente para fazer diferente, que é a eleição do atual presidente da CNE. A oposição ficou incapaz de travar aquilo que eu acho o elo mais forte da jogada política. Quer dizer, nós ficamos sem entender porque que a oposição ficou completamente perdida. Pode agora querer anunciar um conjunto de atos, mas que acaba por não ter uma grande repercussão ou uma grande mudança no atual contexto. É uma situação que já foi aceita, já tomou posse o presidente e penso já está a executar atos, quer de nomeação e quer de gestão. Então eu sinto que a nossa oposição ainda é fraca, as lideranças também não são muito consistentes. É verdade que Adalberto da Costa Júnior precisa de algum tempo para conhecermos mais o que é que ele quer. Aliás, eu tinha criticado que o modus de eleição do presidente da UNITA não era o mais adequado para nós percebermos o que é que os candidatos ou o que é que os presidentes podiam trazer. Porque não apresentaram um programa, apresentaram um conjunto de moções eleitorais, que não é a mesma coisa como um programa, né? E penso que quando um candidato não tem um programa concreto, fica com alguma dificuldade de nós percebermos o que é que ele vai fazer. E é isso que nós hoje, até hoje, ainda andamos obrigado, doutor. Nos perguntar o que é que a UNITA vai fazer nos próximos tempos para ajudar a mudar o cenário. Obrigado, doutor. Olha, tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Aguinaldo Batista, não é verdade? Senhor Batista, está-me a ouvir? Verdade. Está-me a ouvir, senhor? Estou a ouvi-lo? Sim, muito bem, senhor. Sim, faça favor. Eu gostaria de perguntar ao nosso ilustre convidado, a princípio, saudá-lo, boa tarde. Boa tarde, faça favor, diga. Ok, eu gostaria de saber ao senhor Fuca Muzemba qual é o projeto verdadeiro que a UNITA tem para então salvar em que a situação que está em Angola, ou seja, qual é o programa viável se a UNITA ganhar as eleições autárquicas que tem para a juventude. Vai ser difícil, senhor Batista, porque o doutor Mfuka Muzemba já não é membro da UNITA, creio eu, não é verdade, doutor? Estou com a minha militância congelada, mas ainda assim não sou a pessoa mais adequada para responder porque desconheço algum programa da UNITA nesse sentido. Muito bem. Então eu vou pedir à Mayra aqui para ir às redes sociais. Senhor Aguinaldo Batista, muito obrigado de qualquer maneira pela sua pergunta, mas pronto, acontece, o Dr. Muzemba não pode responder a essa pergunta porque ele já não é membro da UNITA. Faça favor. A outra pergunta, João, do Dom Baixo Alexandre, aqui no nosso Facebook Live, é se o nosso convidado acredita que vão ser realizadas autárquicas este ano. Boa pergunta. Doutor, o que é que acha? Doutor? Alô? Será que nós perdemos o nosso... Perdemos outra vez. Perdemos o nosso convidado, mas, João, eu acho que há aqui algum desconhecimento por parte dos nossos ouvintes e internautas, por isso eu convido todos os fãs do Angola Fala Só e seguidores do Angola Fala Só a verem sempre o bilhete de identidade dos nossos convidados. É por isso que nós fazemos-lo, que é para ajudar mais, para dar mais informação. Mfuka Muzemba já não faz parte da UNITA, ele acabou de dizer, está com a sua militância congelada, pelo que todas as perguntas sobre a UNITA e sobre como ele pode contribuir para alguma coisa no partido,
já não serão colocadas uma vez que não se aplicam nesta situação. Talvez quando ele descongelar a militância, muito bem, essas perguntas possam já temos ser outra vez o doutor colocadas. em linha. Doutor, desculpe lá, isto acontece à distância, as chamadas caem às vezes, mas... É verdade, também são as debilidades das nossas comunicações, né? Aqui em Angola é quase tudo difícil. Pronto, mas de qualquer maneira, obrigado pela sua paciência. Mayra, qual era a pergunta que tinhas aí? A pergunta é aqui de Dom Baixo Alexandre, quer saber se acredita que vão ser realizadas autárquicas este ano. Não acredito, não haverá eleições autárquicas neste ano. E eu sei que a oposição tem consciência disso. E é o que eu disse, a incapacidade da oposição de fazer política como deve ser para esforçar o partido no poder a realizar os compromissos políticos vai dar nisso, né? Não teremos eleições autárquicas. Estamos longe de acabar com os projetos de leis, com a legislação autárquica toda. Nós sentimos que hoje não há um financiamento para esse sentido. Aliás, o Orçamento Geral do Estado não diz quase que nada sobre isso. Não acredito que nós teremos eleições autárquicas. Aliás, os pronunciamentos dos dirigentes do MPLA estão nesse sentido. Agora, nós temos que ficar parados porque não teremos eleições autárquicas na vontade do poder. Não, eu acho que nós devíamos desencadear um movimento nacional em que podíamos buscar consensos entre nós e ver uma forma de pressionar o poder. Porque nas contas feitas o MPLA sabe que eleições autárquicas vai ser um meio de dividir o poder. E como o MPLA nunca gostou de governar com outros partidos ou com outros segmentos da sociedade, porque vejo que há muitas pessoas da sociedade com pretensões de concorrerem às autarquias, e eu penso que é bom, porque nós precisamos despartidarizar o Estado e, aliás, não podemos ter o conceito da participação política reduzida aos partidos políticos. Não, as eleições autárquicas são um bom teste para nós introduzirmos elementos da sociedade no controle do poder. Também isto é importante. Agora, não haverá eleições autárquicas do meu ponto de vista. Eu tenho certeza que a oposição tem consciência disso, mas faz menos ou pouco para esforçar o MPLA a ir numa jogada e viabilizar a realização das eleições nos próximos tempos. Muito bem. Olha, doutor, nós estamos aqui a chegar quase ao fim desta primeira meia hora. Portanto, eu, como lhe disse, daqui a pouco nós temos que fazer uma pequena interrupção, mas não desligue. Mas, de qualquer maneira, o que eu vou fazer, talvez a Mayra tenha mais uma pergunta, mas não é para você responder agora, é para responder depois do topo da hora. Não sei se há aí mais uma pergunta. Sim, senhora João, há a pergunta do Bryce, que quer saber que medidas devia ter tomado a oposição para evitar a tomada de posse do presidente da CNE. Essa é uma boa pergunta, doutor. Você acabou de criticar o facto da oposição não ter, portanto, tomado, uma atitude mais dura em relação a isso. Eu dou-lhe um minuto, doutor. Diga, como é que a oposição deveria ter reagido a isso? Mas só um minuto. Sim, a oposição tem que ter capacidade de agir proativamente, né? Teve uma assessoria pública do juiz que perdeu, estava a contestar publicamente com argumentos muito fortes, técnicos jurídicos, que, aliás, ajudava a oposição. E nesse período a oposição deveria ter consciência da situação que se passava e criava uma situação, uma espécie de uma crise política. Isto é normal em democracia. Impedia da seguinte forma: a contestação pública deveria ser feita antes e não agora como se quer pensar. Era uma excelente oportunidade, aliás, a razão mobiliza o povo, mobiliza os cidadãos, mobiliza as pessoas, em nome da democracia, da transparência, da alternância do poder. Era sensível com que os angolanos, as pessoas, abraçassem uma iniciativa pública de impedimento. Sim. Nem que a oposição ficasse pela rua o tempo todo em que
pudesse impedir Obrigado, doutor. o presidente da CNE de tomar posse. Ok. Nem que fosse para um mês, para um ano. Ok, obrigado, doutor. Começava-se um conjunto de batalha Doutor, está-me a ouvir? política até se impedir esta Doutor. tomada de posse. Ok, doutor, pronto. Eu vou ter que fazer aqui aquela interrupção para recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar também em onda média nos 1530. Vamos continuar em onda curta nos 13.630 e 17.655, na internet e no Facebook e, claro está, também no WhatsApp. O número é 1908-652-4584, só por escrito no WhatsApp. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Hoje estamos a ter aqui connosco o Mfuka Muzemba, jurista. Ele foi uma figura bem conhecida dentro da UNITA antes de deixar o partido. Estamos a falar da situação política, estamos a falar da situação jurídica ou das leis em Angola. Mas antes de continuarmos com o Dr. Muzemba, vamos àquilo que fazemos sempre à sexta-feira, que é ir até o Uambo, onde o Norberto Sateco nos faz uma curta revista de imprensa. O peso financeiro dos centros de quarentena foi para a grande manchete do Novo Jornal, referindo os gastos que o país registra na ordem de 30 milhões de kwanzas dia. A expansão de orientação econômica no âmbito do aumento dos combustíveis refere que o FMI aconselha pôr fim aos subsídios dos combustíveis apenas em meados de junho, mas o governo de João Lourenço pondera a recomendação. Taxa de desemprego ronda entre os 56,5% em Angola. Os jovens entre os 15 e 24 anos de idade são os principais visados. O jornal O País titula em letras gordas Assalto aos cofres do governo do Uambo, abordando os meandros do esquema financeiro montado por altos dirigentes daquela província que se encontram a ser julgados em tribunal, acusados de ter surrupiado mais de 438 milhões de kwanzas do erário público no consulado do governador Faustino Muteca em 2011 e 2014. Do Economia e Mercado, a cadeia de importação e exportação e os operadores que esquivam-se de crimes no comércio foi para a grande manchete deste título. O Jornal de Angola refere que o governo vai aumentar o subsídio de aleitamento materno. Quem assim o diz é o titular da pasta do Ministério do Trabalho, Jesus Maiato, durante o Conselho Consultivo daquele órgão a decorrer na Willa do Uambo. Para a Voz da América, eu sou o Norberto Sateco. Obrigado, Norberto. Doutor Mfuka Muzemba, continua em linha, não é verdade? Sim, estamos em linha. Muito bem, olha, a Mayra tem aqui duas perguntas, parece, não é, Mayra? É, exatamente, João. É uma pergunta que é comum a várias pessoas, uma delas é comum a vários internautas. Eu vou citar aqui o nome de José Mizela e de José Castro, que querem saber porque é que o nosso convidado deixou a UNITA. E Abel Lopes pergunta se Adalberto Costa Júnior o chamasse, se Mfuka Muzemba voltaria para a UNITA. É verdade. Eu, quando entrei para a UNITA, entrei por consciência. E quando estiver de saída, também vai ser por consciência. Eu não entro na jogada política porque alguém quer me de volta ou não saio da política porque alguém quer me tirar. Não. Eu sou tão independente em consciência para dizer sim quando devo e não também quando não devo, né? Embora respeito sim a UNITA como um partido, mas não estou, aliás, decidi ficar fora da estrutura por iniciativas próprias e entendo que talvez para o futuro vamos saber responder melhor essas questões. Agora, eu estou preocupado com a minha geração política. Eu entendo que nós precisamos esvaziar um pouco a ideia de reduzir a intervenção política aos partidos políticos. Eu entendo que
nós podemos fazer mudança com uma nova geração política. Aliás, defendiu quando o presidente Zé Eduardo manifestou a intenção de sair do poder. Eu comecei a falar da transição política geracional e pensava que para os próximos desafios do país e não dos partidos, fosse para a política uma geração completamente fora dos vícios do nosso sistema político. Aqui não ponho só o MPLA, estou a falar de um conjunto nacional, em que uma geração mais arejada, mais tolerante, mais democrática e com uma visão diferente, capaz de tirar o país nesses desafios. O presidente João Lourenço tentou, por indicação de alguns jovens, mas que me parece que o critério foi mais na base do partidarismo, né? O que é completamente normal, mas que esta juventude hoje que entra em nome do MPLA, sinto não ser uma juventude muito patriótica e capaz de ajudar o país a sair dessa situação, a crescer. Muito bem. E você não está a pensar em organizar essa juventude em termos de um novo partido, não? Bom, são questões um pouco arriscado responder neste preciso momento, porque estou completamente fora de qualquer pretensão político-partidária. Mas mantenho a minha ação política cívica, né? Como devem saber, continuo até a minha posição no espaço público. Agora, nós, para o futuro, vamos pensar muita coisa. Não deixamos de refletir o país, o que nos une é o país, o sentimento da minha juventude, da minha geração, é completamente avesso ao sentimento dos partidos tradicionais da nossa política e teremos que naturalmente encontrar o nosso verdadeiro espaço, assumir a nossa verdadeira responsabilidade como o motor gerador do desenvolvimento que o país espera. Muito bem. Ok. Não sei se temos algum ouvinte em linha. Temos, sim, senhora, que é o ouvinte José António Zage, que está em Luanda. Senhor Zage, está-me a ouvir? Estou a vê-lo, sim. Muito bem, senhor Zage, faça favor. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o caríssimo Dr. Fuca Muzemba. Sim. E ao todo o auditório a ele. Muito bem. Primeiramente, gostaria de felicitar ao Sr. Fuca Muzemba, porque ele é uma pessoa que eu conheço, não digo muito, mas já estive com ele no tempo, nas eleições de 2008, na altura da campanha da UNITA. A minha pergunta é simples. O senhor acredita verdadeiramente neste combate contra a corrupção do presidente João Lourenço? É só essa? Sim, de momento é só essa. Obrigado. Muito bem, muito bem. Doutor, você já abordou mais ou menos esta questão no início do programa, mas se quiser acrescentar, se acredita neste combate à corrupção ou não, faça favor. Sim, na verdade a intenção é boa, os meios é que não estão a ser os mais acertados, né? Pelo facto de existirem aqui um conjunto de vazios que eu considero muito mau para o sentido que se quer dar no combate à corrupção. Como eu disse, a ausência da criação da alta autoridade, a reformulação de toda a legislação que visa dar alguma resposta nesse sentido. A ausência de um investimento sério no setor da justiça, como deve saber, há magistrados que ganham muito mal, que não têm condições, há oficiais de justiça, há aí um conjunto de operadores do direito a nível dos tribunais que têm carências as condições mais básicas, que não é possível nós fazermos aqui um entrosamento. Agora, o desafio do combate à corrupção não pode ser um desafio só do presidente, quer dizer, não pode ser uma coisa só do presidente da República, não. Tem que ser um assunto da nação, em que, nesta altura, eu entendo que já podíamos ter aqui uma conferência magna em que o presidente podia tomar a iniciativa, mas que permitisse a inclusão de todos os segmentos, inclusive da sociedade, porque uma coisa é a intenção, outra coisa é a execução. Na execução nós ainda estamos muito mal. Hoje ainda há denúncia de contratos públicos a nível de contratação de empresas para alguma
alguns serviços junto do governo ou das administrações dos governos provinciais, cuja ausência da transparência ainda fala muito alto, né? Quer dizer, houve aqui um conjunto de denúncias ainda. Aliás, o facto de não permitir a auditoria às dívidas públicas, o facto de dos governadores, os ministros não serem responsabilizados politicamente perante a Assembleia Nacional e não serem fiscalizados, é em si um modus de não combate à corrupção. Eu penso que a postura política deveria ser outra. Deveríamos ter aqui um entendimento nacional e só depois é que podíamos falar num verdadeiro combate. Senão vai ficar muito pela letra morta, porque o presidente queria e depois as outras instituições acabaram por não acompanhar. Isto aqui é completamente errado. É verdade que o presidente deve dar o pontapé de saída, mas o poder tem que abrir e criar condições para que todos nós participamos deste desejo que nós queremos, né? Como disse, a corrupção, sim, corroeu o nosso tecido social e econômico, deixou-nos cada vez mais pobres e paupérrimos e, aliás, e deixou-nos, inclusive, muito endividados, né? Como devem saber, parte do investimento estrangeiro em Angola não serviu realmente para responder os propósitos. Sim. E tudo isso acabou por cair na graça da corrupção que hoje, agora, andamos a propagar tanto. Muito bem. Mayra, mais... Há mais, João, e há aqui questões sobre a sua saída da UNITA. Por exemplo, Narciso Miguel diz que não respondeu à questão porque é que saiu da UNITA. João Matos, que nos escreve da Holanda, acusa o Dr. Muzemba de ser incoerente e de ter integridade dúbia. E eu acredito que isto venha no seguimento de um outro comentário de um outro internauta, que é Master Ngola Mvungi, que diz o seguinte: o que se ouviu falar no que concerne o congelamento da militância de Mfuka Muzemba deveu-se ao facto de o mesmo se deixar corromper pelo MPLA, neste caso pelo mesmíssimo Bento Kangamba. Segundo elementos de proa da UNITA, Mfuka Muzemba recebeu de Bento Kangamba avultadas somas de dinheiro. Será que o convidado pode dizer as verdadeiras causas que levaram à liderança da UNITA a afastá-lo ou a congelar a sua militância? Vamos esclarecer estes pontos. Eu gostaria de saber na UNITA quem é que é mais coerente do que eu e quem tem maior integridade. Aliás, dos poucos da UNITA, depois da minha entrada, que tiveram coragem de fazer oposição, de enfrentar a grandeza do MPLA, nós fomos poucos. Eu, quando fui preso, lembro-me que poucas pessoas na UNITA manifestaram solidariedade. Na altura, o deputado Abel ainda estava conosco, o atual presidente, Adalberto da Costa Júnior, e menos de 5 pessoas que estavam conosco. O resto era tudo medroso, tinha medo, não tinha capacidade de intervir. E nós enfrentávamos, e as pessoas conhecem-nos, há registros disso, né? Agora, nos acolar a isso é uma falácia. É uma falácia e foi, aliás, o subterfúgio para nos tentarem afastar daquilo que era a nossa grandeza política. Porque é verdade, em termos de competição interna, nós éramos uma ameaça, porque o nosso nível de aceitação era tão alto. Bom, não sei se por questões tribais ou de outras naturezas quiseram nos afastar usando esse subterfúgio. Mas isso é uma coisa que eu ando completamente sereno e completamente ultrapassado, e só por aqui que consta, não é verdade. Eu não conheci o general Bento Kangamba quando entrei na UNITA, não. As pessoas que me conhecem sabem, eu cresci no Palanque e já o conhecia, e eu não estava impedido de conhecer ninguém do MPLA, não havia nenhum compromisso nesse sentido. E não pressupunha dizer que o facto de eu conhecer um ou outro do MPLA estava completamente corrompido. Não, aliás, a corrupção não é disso. E como devem saber, o presidente Samaku
Silva, por várias vezes reuniu com o presidente João Lourenço antes de sair. O atual presidente da UNITA é recebido. Nós temos visto figuras da UNITA a tirarem fotografias no Parlamento e não só com pessoas ligadas ao MPLA, e nunca ninguém levanta alguma suspeita. Agora, quando somos nós, as pessoas já querem questionar. Mas isso, eu entendo isso como o palco do combate político, né? É verdade que algumas pessoas pensaram que podiam nos derrotar nisso, mas penso que também algumas pessoas acabaram por ficar envergonhadas. E nós estamos aqui e vamos provar por A mais B a nossa integridade. E, aliás, nunca fui dúbio. Portanto, recebeu dinheiro ou não? Foi. Aliás, quem disse que o presidente Zé Eduardo era um grande patriota não fui eu, foi o presidente da UNITA, né? Quem depois teve, aliás, como podem saber, depois do fim da guerra, quem mais se beneficiou com as benesses que o governo do MPLA deu foi a própria UNITA. Como sabem, os seus dirigentes têm casas no Nova Vida, receberam um conjunto de oportunidades para se manter em nome da reconciliação nacional e é completamente visível quem ficou nas sagas do MPLA e quem não ficou. Graças a mim, se eu tivesse isso, né, como as pessoas dizem e julgam. Não, mantenho a minha coerência, sou uma pessoa coerente, tenho a minha visão de olhar a política e o país e eu acredito que a minha geração vai ser triunfante para responder e devolver a esperança que há muito esse povo reclama. Dr. Muzemba, sim ou não? Recebeu dinheiro? Não, nem pensar. E quando diz nós, tem estado sempre a responder de nós, tem estado sempre a responder no plural. A quem é que se refere além de si? Bom, é por força de hábito, né? É por força de hábito. Okay. Sempre pensei o país numa perspectiva coletiva. Não sou egoísta, por isso uso sempre o plural. Muito bem. Está bem. É o que se chama o nós real, não é? Exatamente. Não sei se há mais gente ao telefone. Temos exatamente o ouvinte António Manuel Chimbungo Manelas, que está em Luanda. Senhor Manelas, está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Muito bem, Senhor Manelas. Se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço. Primeiro agradeço por estar em vossa sintonia, uma sintonia a qual acompanho bastante. Muito obrigado. Sim, falo de Luanda e a minha questão é o seguinte: o senhor foi um dos militantes da UNITA. Quero saber como é que conseguiu, qual a razão que ele fez sair da UNITA para o MPLA e como avalia o combate à corrupção? Alô? Sim, continuo. E como avalia o combate à corrupção, uma vez que os que promoveram a corrupção em Angola continuam no governo? E à luz do empossamento do senhor Manico na Assembleia Nacional, que foi empossado pelos deputados do MPLA, uma vez que ele tem sido contestado na oposição, qual é o enquadramento que se faz na lei no combate à corrupção desse assunto? Muito bem. Era o senhor António Manelas. Ele estava-nos a falar de Luanda. Doutor, algumas destas perguntas você já abordou? Sim, já. A questão do combate, exatamente. A questão do combate à corrupção. Senão estaria a ser muito repetitivo. Sim. Mas sabe que se calhar vai ter que ser aqui bem mais claro, bem mais direto em relação a esta sua relação meio fria com a UNITA e essa possibilidade de uma posição no MPLA. Sim, portanto, este ouvinte diz que você se juntou ao MPLA, isso não, creio que não é verdade, mas de qualquer maneira a Mayra tem aqui um ponto. A Mayra tem aqui um ponto, doutor. É verdade. Eu dispenso o comentário partidário, né? Há comentários aqui que são eminentemente partidários e não gostava de entrar nesse jogo. O meu interesse hoje não é discutir partidos. O meu interesse é discutir Angola. Esse é que é o meu interesse e sobre isso eu estou disponível. Quem quiser discutir partido, tem pessoas do MPLA, pessoas da UNITA, pessoas da Casa, pessoas da FNLA com quem podem conversar. Agora, se for para conversar Angola, estou disponível, tenho as minhas ideias bem firmes sobre o país. Então vamos discutir Angola e colocar-lhe aqui a pergunta de J. Sumbo. É possível uma Angola sem Cabinda?
Esta questão de Cabinda vem sempre ao de cima, doutor. Qual é a sua opinião? É verdade. Não é possível. Aliás, a nossa Constituição é uma Constituição que defende um Estado unitário, o que pressupõe dizer toda parte do território nacional faz parte de Angola. A questão de Cabinda mereceu por vários momentos diferentes análises, né? Pelo poder político, sobretudo a quando dos grandes movimentos de contestatários de Cabinda. Eu penso que são questões que não se resolveriam com uma opinião minha, não. São questões muito fraturantes do nosso Estado, aliás, a contar da importância estratégica que Cabinda tem para o nosso projeto de desenvolvimento nacional. Eu entendo que podíamos aqui assumir um compromisso de resolver de uma vez por toda a questão de Cabinda. Mas também fiquei com a percepção de que essa questão já anda resolvida, porque muitos elementos dos tais chamados movimentos contestatários ficaram inclusive nos governos, e uns inclusive tiveram essa aproximação de reconhecimento de que Cabinda é Angola, de que precisavam dos seus espaços, né? Estamos a falar hoje do Padre Congo, que foi uma pessoa muito forte a defender Cabinda, que hoje está na administração do Estado, né? Como estávamos a falar dos Bento Bembe, que também ficou no governo. Então eu penso que, se não está completamente encerrada, nós, de uma vez por todas, agora podemos encerrar. Mas que fique claro, Cabinda é Angola, Cabinda sempre foi Angola, e é sempre do nosso interesse manter Cabinda como Angola. Agora, o que eu posso aceitar é um dia talvez discutirmos os modos de desenvolvimento das nossas províncias. Aliás, hoje Cabinda está a reclamar por causa das suas condições sociais, é uma província que produz petróleo. Mas ainda assim, em termos de produção de petróleo, Cabinda não é a província que mais produz. Cabinda só contribui com perto de 28 a 29% da nossa produção de petróleo. O Zaire produz mais, tem condições paupérrimas, pior que Cabinda. Olha, nós temos as Lundas, que produz muito diamante, mas sim, o nível de pobreza é muito alto. Então, se nós começarmos a medir as nossas reivindicações fruto das nossas condições sociais, qualquer dia vamos fragmentar Angola, vamos somalizar ou dividir Angola como se pode imaginar, mas não é essa a pretensão. Todos os governos que vierem têm que ter em mente que Cabinda é Angola e que nós precisamos de um Estado unitário, sem descurar a possibilidade de um dia discutirmos em termos constitucionais Angola como um Estado federado. Muito bem. Muito bem. Portanto, uma possibilidade de um Estado federal. Ok. Mayra, mais? Há mais, João. Dom Baixo Alexandre gostaria que comentasse o caso de Isabel dos Santos. E António Valuala gostaria de saber se acredita numa alternância política em 2022. Ok. Bom, relativamente à questão da engenheira Isabel dos Santos, eu penso que aqui questões jurídicas e também questões políticas. As questões políticas não gostava de comentar, porque desconheço de certo as motivações, mas como nós andamos nessa rota do combate à corrupção, tudo isso acaba por cair na visão do combate à corrupção. Sobre questões jurídicas, penso que houve o processo do arresto dos bens e das contas bancárias da engenheira, o que é resultado de uma dívida que tem fruto da constituição deste império econômico todo, e o Estado acabou por dar entrada de uma ação judicial e criminal também sobre isto, e penso que a engenheira também terá a sua defesa. Sim. E a defesa gostava que estivesse com toda a disponibilidade de cooperar para encontrarmos um verdadeiro a verdade material dos fatos. Mas eu entendo que podíamos ter também uma visão aqui
no quadro do combate à corrupção. É verdade que faz sentido, mas também é verdade que o nosso interesse nisso tudo seria de recuperação do nosso capital, do capital angolano, embora em posse de pessoas que estão fora, que pudessem vir para Angola. Se fôssemos mais inteligentes no sentido de encontrar primeiro uma vontade interna que pudesse motivar as pessoas de repatriarem os seus capitais para Angola, talvez nos daríamos melhor, né? Mas como há esse braço de ferro, não sei se o estrangeiro não tem algum interesse neste capital. Aliás, eu disse recentemente na comunicação social de que não se está a falar de pouco dinheiro. Em Angola, nos últimos 15 anos, saíram de Angola perto de 50 mil milhões. São 50 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Então, este dinheiro hoje faz parte do sistema financeiro internacional de vários países, está investido em bancas, em imobiliárias, em outros investimentos. Não sei se nós teremos toda a capacidade para conseguir mobilizar este dinheiro de volta ao país. Podíamos ter optado um sentido um pouco mais diferente, mas é a visão de quem está a governar. Vamos observar e no final vamos saber se valeu a pena ou não. Outra pergunta é sobre a alternância política em 2022. Acha que vai acontecer? Doutor, vou-lhe pedir para ser breve, porque eu tenho aqui um ouvinte em linha já à espera e temos pouco tempo. Ok. Bom, é um pouco arriscado pensar nisso. Quando nós não acreditamos numa CNE, nós já estamos a dizer que fica difícil uma alternância do poder em 2022, né? Nós ainda não temos uma democracia capaz de nos levar até aí. Não temos. E não acredito que seja tão fácil pensar que nós teremos. Agora, pode não pressupor que o MPLA não perca eleições, né? O MPLA, mesmo perdendo eleições, tenho dúvidas que entregue o poder, porque não é tão democrático assim para nós pensar que uma alternância pode se fazer do ponto de vista normal, como se pode ver. Aliás, o exemplo João Lourenço, Zé Eduardo, está a ser um pouco isso, né? Não sei se vamos ter, na verdade, alguma aceitação de resultados daquilo que refletir nas urnas. Tenho dificuldades de perceber isso pelo facto de considerar que não somos ainda uma democracia verdadeira ao ponto de admitir que o MPLA perca o poder e passa o poder para quem vem a ganhar. Muito obrigada. Olha, agora vamos então a este ouvinte, está à espera há algum tempo, que é o ouvinte Johnny Kakema, que está em Luanda. Senhor Kakema, está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim, estou a ouvir. Faça favor, senhor Kakema. Seja breve, está bem? Ok. A minha questão ao nosso ilustre Fuka Muzemba é a seguinte. Uma vez que o combate à corrupção está sendo feito da forma como está sendo feito, a minha questão é, será que vale a pena combatermos sem termos indivíduos presos, realmente presos aí na cadeia? Porque até aqui o combate está a ser feito, há combate à corrupção, mas não temos, assim, realmente criminosos na cadeia. Nós precisamos disso. O povo angolano precisa ter indivíduos, por acaso até os conhecemos, boa parte deles os conhecemos, temos indivíduos aí presos. Infelizmente o nosso sistema judiciário ainda não está a prender como tal. Muito bem. Obrigado, senhor Kakema. Desculpe, tenho que interromper. Doutor, é preciso haver mais prisões ou não? Bom, a questão das prisões são resultadas de um processo judicial. E como deve saber, há aqui um conjunto de pressupostos que interpõem ainda uma investigação, porque temos que parar também com a ideia de prender para depois investigar, né? Não, primeiro temos que investigar, depois prender. E a justiça é aquela. É um pouco morosa, mas acaba por chegar. Então vamos deixar para o que é da justiça com a justiça e no fim faremos as contas se realmente houve aqui uma vontade de se combater a corrupção ou não. Muito bem.
Pronto, doutor, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui. Estamos a chegar ao fim do programa. Estamos numa situação em que não temos tempo e ainda temos um bocadinho de tempo. Então, nesse bocadinho de tempo, João, eu diria que há aqui uma mensagem para o doutor que chegou de Raul Mandela, que fez parte dos 15+2 e que diz Sim, que conheço muito bem. Mfuka teve um Brasil. papel muito importante, pois foi em primeira mão, foi a pessoa que em primeira mão ofereceu o seu carro para apoiar os manos. Nós pedimos ajuda antes de chegar ao Mfuka, mas infelizmente ninguém queria ajudar. O Mfuka não pensou duas vezes em ajudar os nossos compatriotas. O Mfuka é um cara que merece o nosso apoio como jovem. Muito bem, olha, doutora, nem lhe vou deixar responder, eu creio que você agradece muito, mas estamos a chegar ao fim, portanto, com essa... Sim, é uma estima que valeu a pena a minha coragem, que muita gente não teve, né? Muito Porque bem. quando deu-se o caso dos 15+2, Muito toda obrigado. a gente fugiu. Mas eu disponibilizei meios financeiros, Muito obrigada. Obrigado, meios doutor. materiais e conseguimos chegar até os nossos companheiros que estavam presos. Muito obrigado, doutor Mfuka Muzemba, esteve aqui e terminamos com esta nota positiva sobre a sua personalidade aqui no Angola Fala Só. Voltamos todas as sextas-feiras. Não se esqueça, se quer participar, tem que sempre enviar o seu número e, claro está, pode participar sempre pelo Facebook. Portanto, à sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.